tarde, galera, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra desejar uma boa tarde a todos, uma ótima tarde. Todo mundo com Deus. Seja bem-vindo ao meu canal, Lídia Pesta Brogos. Se inscreva no canal, deixa seu like, né? Se inscreva aqui abaixo, se inscreva, lava o sininho, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Compartilhe com muita pessoa. Muito obrigada a todos que curtem, comentam, compartilham, sorria sempre. Se não tiver com problema, Deus tá aí. Deus tá aqui, Deus tá aí, Deus tá contigo, sorria. Deus vai fazer um milagre na sua vida, hoje e sempre. Sorria. Que Deus não quer ver ninguém triste, não. Deus fica todo mundo contente, alegre, sorridente e feliz. Sorria. Porque Deus é grande, Deus é poderoso. Deus é nosso Pai do céu da terra. Deus é grandioso. Deus é poderoso. Deus é grandioso. Sorria. Porque Deus não quer ver ninguém triste, não. Deus fica todo mundo feliz, alegre, contente e feliz. Sorria. Até o próximo dia, se Deus quiser. Bye.